Olá, meu nome é Sibélia Alves, sou facilitadora de arte em feltro e fuxico aqui no Espaço de Arte Selga, todas as quintas-feiras, de 1 às 4 e de 4 às 7. E nas sextas-feiras, o mesmo horário, de 1 às 4 e de 4 às 7. Hoje nós vamos montar uma peça para porta-pano de prato, que é essa galinha. E também o mesmo molde, eu trouxe uma outra sugestão, que você pode usar a mesma peça, né, que é a galinha, você pode fazer também um mobile para completar a decoração da sua cozinha. E nós já trouxemos aqui, né, mais ou menos tudo organizadinho, para vocês terem uma ideia de como é a montagem, porque o passo a passo, na realidade, vocês já conhecem nos meus outros vídeos. Hoje eu só vou tirar algumas dúvidas, né, que talvez vocês ainda tenham. Tipo, quando a gente coloca uma decoração assim, né, que é uma decoração assim, o que a gente vai colocar no corpo dela. Esse tipo aqui, ó, nós passamos primeiro para o papel termocolante, porque é um recorte pequeno, e depois nós passamos aqui para o filtro. Nessa fase, nós vamos casear essa peça, como ela é uma peça pequena, a gente tem que trabalhar com o ponto caseado também pequeno, porque se nós trabalharmos com um ponto grande, ela só vai aparecer o ponto e não o enfeite, né? A decoração, que no caso aqui é o coração. É muito bom você trabalhar também, juntar o feltro e o tecido, que os dois combinam muito bem. Dá assim um visual bem legal nas peças que você pretende montar. Aqui nós estamos usando aqui o feltro Santa Fé, o matizado, né, que tem nessa cor e também tem outras cores. Então nós estamos usando esse aqui para fazer uma coisa assim mais diferente, né, que a gente tem hábito às vezes de usar só uma cor para determinados objetos, tipo assim, galinha a gente costuma muito usar poá, né, ou preta, ou assim. Então hoje nós estamos trabalhando essa cor de feltro aqui. Aqui, ó, quando chega nessa parte do bico, o ponto tem que estar voltado para prender essa ponta ali, ó, né, para ela não ficar solta aqui. A questão do ponto, você tem que fazer com que ele seja igual ou o mais próximo possível do igual, né? Não é legal você fazer um ponto maior ou menor. Então eu sugiro que você faça o ponto sempre de frente para ele, igual eu tô tecendo aqui. Porque aqui você vai ver o tamanho do ponto e a distância, né, que você está usando de um para o outro. Isso te ajuda na hora do acabamento, né? A peça fica com os pontos uniformes, né? Todos no mesmo tamanho. Então, aqui nós já chegamos ao final. Lembrando que aqui o primeiro ponto que nós fazemos é o chamado ponto de espera, né? Que é aquele que você vai fazer o seu último ponto. Ó, aqui tem um espaço para a gente construir um ponto. Nós só vamos pegar esse aqui, ó, que é o chamado ponto de espera, trazer ele para cá e ele já fechou o ponto, ó. Né? Então, isso aqui é o que nós fizemos, que é isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é o que nós fizemos aqui. Depois você vai casear todo e vai usar o enchimento, né, para ela ficar com um corpinho. Não precisa ser um enchimento muito, para ela não ficar muito socadinha, senão depois com as outras peças cheias,
ela vai ficar muito para fora, muito gordinha. Aqui nós vamos trabalhar as asas. Então, que nós montamos as duas asas, usamos também tecido, né, e feltro. E aqui, como é uma peça maior, nós não usamos o termocolante, nós usamos simplesmente o tecido. Nós vamos casear a toda volta, né? E depois dela caseada toda a volta, nós vamos colocar o enchimento. Aí nós temos crista, né? Crista, bico e papo, né? Agora é a cabeça, ó. Eu vou mostrar para vocês o detalhe aqui da sobrancelha, né? Que ela tem uma sobrancelha um pouco diferente da convencional, né? Então, primeira coisa, você vai marcar os olhos e vai fazer um traçado para você fazer a sobrancelha. Então, aqui você vai trabalhar com ponto haste, linha preta. Porém, esse ponto, você tem que trabalhar ele bem pequeno, porque senão fica uma coisa muito feia, né? Porque o bordado, quando ele tem um ponto muito grande, ele não atinge o objetivo que você queria, que era a delicadeza, né? Então, aqui nós precisamos ter uns pontinhos bem pequenos para realmente acompanhar o que nós queremos aqui, que é a delicadeza do trabalho. Aí você vai fazer a toda a volta, né? O ponto haste. Então, tá vendo? Aqui nós fizemos, ó, todo ele. Aí nós vamos para lá. Andar com ela aqui por baixo, ó, para não fazer marca, para você não ter que cortar a linha ali. Você pode fazer o acabamento e cortar a linha. Mas caso você não queira, ó, é só você andar com a linha aqui atrás. E aí você vai vir aqui e fazer o mesmo ponto. É o mesmo ponto que você vai fazer, porém só está mudando a direção da linha. Para que quando você olhar para o seu trabalho, você vai ver que o ponto ele está no mesmo sentido. Então, depois que nós terminamos aqui, o que nós vamos fazer é casear, né, a toda volta, que nós fizemos isso. Agora nós vamos casear e pregar os botões, que eu usei o botão da Wicker About, né, o pequeno preto, porque esses botões, eles são perfeitos para os olhos dos bichinhos. Você vê como fica, né, olha. Ele dá uma expressão, né, bem justa à peça, tá vendo? Então, aqui esclarecemos a dúvida, né, disso. O papo, ele é todo caseado. A crista também é toda caseada, com pequeno enchimento, bem pouco enchimento. O bico também, ele é caseado e ele tem bem pouco enchimento, senão ele vai ficar muito para fora. Essa parte, né, vocês já sabem fazer, né, já tem o hábito, já viu várias vezes aqui no meu vídeo. E a dúvida que foi tirada foi essa aqui, né, da sobrancelha e a questão do olho. Outra coisa que às vezes vocês têm também uma certa dificuldade é na questão da distância de olho, né, nariz, né, que vocês têm. Então, quando a gente vai montar um bichinho, nesse caso aqui, ó, né, que nós estamos montando, a primeira coisa, seja boneca, seja qualquer bicho, a primeira coisa que você marca é o sentido boca, nariz, olho, sobrancelha e cabelo. Então, você começa pela boca. Supostamente, você olhando
Claro que a galinha não tem boca, né? Então nós vamos colocar o bico como base para nós trabalharmos olho, sobrancelha e cabelo. Você marca mais ou menos uns 2 centímetros, tá vendo, ó? Eu costumo colocar assim, ó, os 2 dedos, tá vendo? Dessa base até aqui, 2 dedos. Aí você vai colocar o bico, ó. O olho, ele vai ser uma coisa assim, tipo 0,5 milímetro acima da base do bico. Porque se você colocar muito aqui, ó, você não vai nem enxergar o olho dele, né? Então você deixa um pouquinho abaixo. Isso. Os olhos, a base do olho, como aqui é um bico, ó, tá vendo? Deixa eu prender aqui com o alfinete para você entender o que eu tô falando. Aqui, ó, é a base, né? Você vai calcular essa postagem aqui, o meio. O meio do bico é esse. Então você vai colocar 0,5 centímetro para lá, 0,5 centímetro para cá. Você tem 0,5 centímetro aqui, né? E 0,5 centímetro vai ser a distância do meio. O seu meio, ó, tá vendo? Você marca com um lápis ou você traça uma linha imaginária. Então, você tem 0,5 centímetro para aqui e meio lá. Você marcou com lápis, né? Igual a gente faz, ó, tá vendo? Marca com lápis, depois é que você vai traçar a sobrancelha. Porque se você olhar para você, a sua sobrancelha é logo depois do olho. Então, essa é uma dúvida, né, que muitas das pessoas têm, principalmente, assim, às vezes as meninas que vêm para fazer o curso comigo, elas têm essas dúvidas. Então, espero que tenha esclarecido a de vocês também, que vão ver o vídeo depois. Então, nós já fizemos isso aqui, né? A crista. A questão da crista, ela pode ser colocada assim, ou ela pode ser colocada um pouco mais pro lado. Isso na hora que você for cortar isso aqui, ó, essa parte aqui, é que você vai mudar. Por exemplo, se você quiser montar ela um pouquinho para cá, essa curvatura, ela tem que ser mais para cá. Porque se você observar, ó, eu vou ter que esticar muito ela, ó. E se eu esticar ela, ela vai ficar quase que na posição de meio a meio. Então, quando você for montar uma, que você quer que a crista seja assim, então você tem que mudar essa curvatura aqui, para cá. Porque aí ele fica reto, ela fica com a crista um pouco para lá e cobre esse espaço aqui. A crista pode ser montada na frente ou atrás. Se você montar assim, ó, você tem que arranjar qualquer coisa para cobrir isso aqui, para fazer um acabamento. Se não, o mais correto é você fazer esse daqui. Porque aí ela já fica com a característica mesmo e não altera nada. Entendeu? Então, se você mudar a posição, você tem que colocar aqui uma palha da costa, algum laço, alguma coisa para cobrir isso aqui. Né? Por isso que a gente vê as galinhas, a maioria, assim. A questão do papo. Hoje nós fizemos um papo no formato de coração. Mas tem o papo que a gente faz 2 gotas, né? Elas são separadas. Por quê? Aquele formato de gota te dá a possibilidade de você alterar a posição. Você pode colocar um mais para o lado, mais para frente, né? Fica de acordo com o seu gosto. Não que esse também você não possa fazer, mas ele já fica um pouquinho mais difícil, né? Assim, em termos de colocação, para você mudar muito a posição dele. No muito que você pode fazer é um pouquinho assim. Quando você usa 2 gotas, você pode deixá-las mais abertas, mais fechada e pode mudar até a direção. Se aqui eu tivesse usado 2 coração, né, eu poderia fazer isso, ó, sobreposto, um para lá, outro para cá, né? No caso das gotas, elas são assim, né? Então você tem mais facilidade na hora de colocar o papo, né? Você pode colocar mais para cá, outra junto aqui,
Então isso aí também é outra coisa que às vezes a pessoa tem dúvida, né? Porque não tem necessidade de você copiar exatamente a peça ou molde que você tem na sua mão. Você pode colocar a sua característica, para que as pessoas olhem para o seu trabalho e vejam, esse aqui foi feito por, né, no caso, você que vai montar. Então aqui nós já estamos com a nossa galinha pronta para montagem, né? E nós vamos usar também um pedacinho de marabu, que todo mundo conhece, né, marabu? Coisa que o pessoal usa muito para enfeite de roupa e tal. Que nós vamos colocar aqui para dar um charme à nossa peça. Então agora nós vamos para montagem. Então nós vamos agora montar a cabeça, né? Lembrando que nós estamos montando a peça pequena. A outra foi uma sugestão, né, para você elaborar outra maneira de montar a sua peça com esse molde aqui. E vamos encaixar. A cola quente, ela tem que ser usada para te auxiliar no acabamento, tá? Ela não tem necessidade de você usar muita cola, não. É só para dar um auxílio mesmo no acabamento que você vai fazer. Outra coisa, para você atingir o objetivo que você quer, não tenha pressa para fazer a sua peça. Porque se você for fazer a peça com muita pressa, muita coisa vai escapar, né, nos detalhes finais. Então, o que que vai acontecer? Quando você montar, que você terminar a montagem da sua peça, você vai olhar e vai falar, isso aqui não era assim que eu queria, isso não era assim que eu queria, entendeu? Então, assim, planeje bem, né? Observe bem o que que você está fazendo, para depois você não se arrepender e não ficar chateada com a peça que você planejou e não deu certo. A cabeça dela é colocada bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Bem aqui embaixo, porque ela está de cabeça para baixo. Então a gente coloca a asa. Essa asa, como ela vai segurar uma argola, ela pode ser montada assim, com as mãozinhas assim, reta. Pode ser montada com uma asinha só assim para baixo. E você coloca a argola, tá vendo ali? E você pode, essa asa, você pode alterar ela do jeito que você quiser, para colocar e fazer o jeito que você quiser da sua peça. No caso aqui, nós vamos usar assim, porque nós precisamos da asa para colocar a argola para segurar o pano de prato. Toda peça, toda parte da peça que você está montando, ela tem um objetivo, que é, por exemplo, nesse caso aqui, o porquê da cabeça aqui, justamente para tapar isso aqui, ó. Então ela entra aqui, ó, para tampar justamente aquela parte da asa que ficou ali. Aqui na cabeça também, você pode colocar ela com a cabecinha um pouco virada para lá. Não tem necessidade de que ela entre com a cabeça assim, ó. Ela pode vir com a cabecinha um pouquinho torta para cá. Ela fica até um pouquinho mais charmosa, né? Então nós vamos passar cola. Aqui nós vamos colocar o papo. Ó, bem aqui. Esse papo nós vamos passar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola aqui. Vai enfiar aqui embaixo, ó. Pressiona. Por isso você passou cola dos dois lados, porque ela vai segurar aqui e vai segurar lá embaixo também.
Se você vê que tem mais necessidade de passar um pouquinho de cola aqui, você pode passar e você vai usar o marabou. A gente cortou um pequeno pedaço, passou um pouquinho de cola aqui, né? Segurou e agora ele vai entrar aqui atrás. Depois que você fez isso, você vai observar se tem alguma parte que precisa mais de cola, se tem algum lugar que você acha que nós podemos passar mais um pouquinho, né? Ó, essa foi a montagem, tá vendo? Que a gente fez da galinha porta-pão de prato. Que agora aqui embaixo, ó, você vai colocar a argola. Tá vendo? Você costura um pequeno pedaço, né? E coloca aqui embaixo. Aqui na parte de cima, também um pequeno pedaço com argola menor, que é para você colocar na parede. E essa foi a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e venham conhecer o meu trabalho aqui no Espaço de Arte Selga, todas as quintas e sextas-feiras, no mesmo horário, de 1 às 4 e de 4 às 7.